Oi, gente, vamos começar então mais um vlog de leitura agora do mês de março. Hoje é exatamente dia 1º de março, porque eu tenho a última leitura do mês de fevereiro para atualizar vocês. O último livro que eu li mês passado foi Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Eu li esse livro junto com os membros aqui do canal, era a nossa leitura conjunta do mês de fevereiro. E daí depois da leitura nós tivemos uma reuniãozinha para conversar sobre o livro, que foi muito legal. Então, se você não tá sabendo do clube de membros, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, que você clicando nele, você vê os benefícios de você fazer parte do clubinho, tem a leitura conjunta, tem vídeo antecipado, e ao mesmo tempo você acaba contribuindo com o meu trabalho e me apoiando bastante aqui. Inclusive, a leitura do mês de março vai ser O Fim da Infância. Eu vou ler esse livro junto com os membros aqui do canal. E então, no mês de fevereiro, eu li mais um livro da Taylor, gente, que é uma autora que me surpreendeu muito no ano passado, acabou se tornando minha autora favorita do ano passado. E esse livro aqui é um livro mais antiguinho dela, a editora que publicou o livro agora. E ele é bem diferente de Evelyn Hugo e Daisy Jones, mas ele é bem parecido com Amores Verdadeiros, né? Ele é um romance bem maduro. Aqui nós temos um casal que já faz 10 anos que eles se conhecem, né? Muitos anos de casados. E daí eles estão numa situação onde cada coisinha assim do dia a dia deles é motivo para eles brigarem, é motivo para eles sentirem raiva um do outro, sabe? Não que eles discutem muito e briguem muito, mas estão numa situação que eles não se aguentam, não suportam um ao outro. Então é algo muito, muito sério ali que tá acontecendo no casamento deles. O plot do livro é que eles acabam concordando em ficar um ano separados. Eles acabam se separando por um ano para ver se isso mude o que eles sentem um pelo outro. Eles acreditam que não estão mais apaixonados, né? Eles não se amam mais, eles acham que estão nessa situação e essa distância, eles não se falarem mais por um ano, talvez dê a resposta para eles, se eles ainda se amam ou não. Eles acabam tomando essa decisão aqui no livro. No começo do livro você acaba conhecendo como que eles se conheceram, tudo o que aconteceu ao longo desses anos, assim, vários capítulos, né, que vão pulando anos. E depois, quando tem a parte do presente, eles estão nessa situação e a gente vai acompanhando o que acontece depois. E a história do livro acabou sendo muito bonita, eu gostei muito do livro, muito mesmo. Ele não foi um dos meus favoritos da autora, mas com certeza é uma boa história, gente. É um bom romance, assim, e com personagens muito maduros e que ainda tem muito a aprender. Eles acabam aprendendo muitas coisas que faltavam ali no relacionamento deles. Você fica naquela expectativa se realmente isso vai dar certo, se realmente eles amam um ao outro. E é muito legal que isso faz com que a personagem conheça muito mais sobre ela, né? Acaba sendo uma autodescoberta dela sozinha. Então acho que isso foi o mais incrível aqui do livro. Ele é narrado somente pelo ponto de vista da mulher, que é a Lauren. E a família dela, gente, é muito legal. A família dela é muito participativa aqui no livro. Nós conhecemos cada um dos integrantes da família dela e eles têm totalmente uma visão diferente um do outro sobre essa situação dela. E eu achei isso muito interessante porque a mãe fala uma coisa, a avó fala outra, o irmão já pensa totalmente diferente, a irmã, então, muito mais diferente ainda. Então, ela tem um conselho diferente de cada um e é muito legal de acompanhar isso também a respeito da família dela. Então foi um livro com uma experiência muito boa, eu gostei muito dele, recomendo muito pra vocês. Porém, gente, se você tá passando por uma situação parecida onde o seu casamento não anda muito bem, você tem essas dúvidas, ou também já passou por isso de separação, de término de um relacionamento, esse livro pode ser bem barra pesada pra você, porque ele vai trazer esses sentimentos à tona de novo. Ele é um livro assim que eu recomendo você não ler em um momento em que você esteja triste, esteja abalada aí com um término de namoro ou um quase término de namoro, relacionamento, casamento. Então tome cuidado com isso, porque ele vai bem fundo assim nesses sentimentos. E agora eu estou lendo um livro do Stephen King. Infelizmente não deu para terminar ele no mês de fevereiro, até porque ele é bem grande, ele tem 550 páginas. Então eu vou continuar essa leitura no mês de março. É o livro Quatro Estações, é uma coletânea
coletânea de contos do autor, com 4 contos, um em cada estação do ano, digamos assim. Mas não tem nada a ver com estações do ano, sabe? E esses contos não são de terror, são contos de drama do autor. Eu já tinha lido contos dele na coletânea de contos do filho, do Joe Hill, que veio na tag Inéditos do Carrossel Sombrio. Tinha um conto dele, tinha outros contos que ele escreveu com o Joe Hill, mas um livro dele mesmo de contos é o primeiro que eu estou lendo. E eu já li o primeiro conto, que é o da Primavera, e ele se passa numa prisão. Foi o livro que inspirou o filme Um Sonho de Liberdade, que é um filme muito famoso. E nesse conto nós temos o cara que narra a história e ele acaba conhecendo um outro cara lá na prisão que ele acredita que seja inocente. E daí ele vai narrando tudo que aconteceu ali com eles na prisão e tal, e depois. E ele fala muito sobre o sistema carcerário, sobre essas sensações e o que passa na mente dos prisioneiros nesse lugar. Então ele é um conto bem interessante, mas eu acho que pela temática não me prendeu tanto na história. Não me conquistou muito, sabe, essa história, mas eu achei assim que foi muito bom, bem interessante. E daí eu fui pro segundo conto, que é o conto do verão, acho. Do verão da corrupção, A Luna Inteligente. Esse segundo conto, ele inspirou o filme O Aprendiz, de 1998, que é até com aquele ator que faz o Gandalf. Ele tá nesse filme. Nesse conto, nós temos um velhinho, um senhor, assim, alemão. E daí um menino aparece, de repente, na casa dele, falando que viu ele em fotos e documentos sobre a Segunda Guerra. Esse menino, ele estuda muito isso, ele é muito fissurado pela Segunda Guerra, sobre o Holocausto, sobre o nazismo. Ele tá estudando muito isso, pesquisando muitas coisas sobre isso, e ele viu fotos desse senhor nesses livros, nessas coisas aí que ele encontrou. E daí ele fica falando que esse senhor é o cara da foto, que tipo era um cara muito importante ali, que estava envolvido ali no pessoal nazista. E daí o menino passa a chantagear esse senhor falando, ó, se você não me contar histórias sobre tudo que você fez, sobre tudo que aconteceu naquela época, eu vou contar pra todo mundo quem você é. E daí ele passa então a contar várias histórias que são assim atrocidades, né? Histórias de holocausto, histórias de tortura daquela época. É isso que eu tô lendo, eu ainda não terminei o conto, tô chegando na metade dele. Eu fiquei bem interessada nesse conto, eu acho que é um assunto que me chama mais a atenção. E o menino, ele parece ser um psicopata, assim, ele gosta de saber essas histórias, ele gosta de tortura, gosta, sabe, dessas atrocidades. Ele, tipo, escuta isso com um sorriso no rosto. Então, ele parece ser um psicopata, esse menino, e eu tô bem intrigada, assim, com esse conto. Ele tá me intrigando muito. Então, onde paramos? Eu tô tentando lembrar de onde que eu parei no último vlog, mas eu tava lendo Stephen King, né? Terminei o segundo conto. E esse segundo conto, ele foi bem perturbador. Ele é um conto perturbador, onde nós temos personagens questionáveis, nós temos psicopatas. Porque aquele menino, gente, ele é muito, muito psicopata. Os pensamentos, ele tem alguns sonhos, algumas fantasias horrorosas de serem lidos aqui nesse conto. E daí o senhor lá, nazista, ele também, ele é um nazista, né? Ele ainda tem aquela ideologia nazista na mente e, tipo, o menino ativa isso de novo. Tipo, uma parte dele que tava adormecida, vem o menino e implanta essas loucuras dele na cabeça do velho e meio que ativa lá o modo nazista dele de novo. Gente, é uma loucura esse conto, mas ele foi muito bem escrito. Eu percebi que ele foi muito bem construído. Você se interessava muito na leitura, no que estava acontecendo. O final dele foi bem interessante, então foi o meu conto favorito do livro todo, porque ele é o maior também, né? Quase um livro ali, 200 páginas. Então, pela construção, que eu achei que foi muito bem construída, foi uma história que me prendeu muito, me deixou atormentada, me deixou perturbada. Eu acho que foi o conto favorito. Daí o terceiro conto foi aquele que inspirou o filme Conta Comigo. Eu nunca assisti esse filme, ele é um filme bem famoso. Eu tava com muita expectativa de gostar desse conto, porque nós temos crianças nessa história como se fosse It, e essas crianças, elas estão indo ver o corpo de um menino, que os meninos pegaram um carro roubado, uma coisa assim, não entendi direito, e daí estavam passeando com esse carro e encontraram esse menino morto perto dos trilhos do trem. Ele foi morto pelo trem, pelo jeito. Daí eles voltam, né? Eles não vão poder denunciar porque
eles estão com o carro roubado. Eles voltam e falam pros amigos dele, ó, a gente encontrou o menino morto, que acha a gente ir lá a pé, encontrar e denunciar a partir desse momento, né? Porque a gente não podia denunciar porque a gente tava com o carro roubado. E daí vai essas crianças lá nessa aventura, fazendo uma jornada ali a pé pra ir encontrar esse corpo. E ai, eu não gostei de jeito nenhum desse conto, não me conquistou, eu não entendi direito as reflexões dele. Ai, tava muito chato esse conto, eu não gostei dele. E era o que eu tava com mais expectativas de gostar por causa do filme, que era muito famoso, mas eu quero ver o filme agora. E daí o último conto foi muito surpreendente mesmo, eu gostei muito dele. O nome do conto é O Método Respiratório. Nós temos um senhor de 80 anos, daí ele tá indo participar de um clube. É um clube bem secreto que até nem é revelado as coisas sobre esse clube aqui no livro. Eu até fui pesquisar e parece que tem teoria, sabe, sobre esse clube aí que o Stephen King criou. Daí esse senhor de 80 anos tá tentando participar desse clube e lá eles contam histórias, tipo, histórias de terror, por exemplo. Ele conta uma história dele de 45 anos atrás, porque ele é médico. Nessa história dele, ele tinha uma paciente grávida e ele ia fazer o parto dessa paciente. E, meu Deus, quando você começa esse conto, você não imagina onde essa história vai parar e parece tudo tão simples, tudo tão normal. E daí vira um conto de terror. Gente, o final do conto tem uma cena absurda, uma cena tenebrosa, uma cena muito chocante. Eu acho que por isso que não tem filme desse livro. Porque não tem como eles fazerem essa cena num filme. Eu ficava imaginando, não existe fazer um filme com essa cena, gente. É uma cena sem explicação. Mas você consegue sentir o que o personagem estava sentindo naquela cena. Meu Deus, eu fiquei com medo de dormir depois. Eu fiquei com muito medo dessa cena. Nossa, o Stephen King arrasou nesse conto. Teve muito aquela vibe de terror mesmo do Stephen King. E eu gostei muito do último conto. Ele me surpreendeu muito. Mas eu acho que como ele é mais curtinho, ele tinha 100 e pouquinhas páginas, não supera o segundo conto, que foi muito mais construído. Então eu acho que o segundo é o meu favorito. Daí em segundo lugar, o quarto conto, que é esse de terror, ficou como favorito também. E daí o primeiro conto eu gostei, mas não é assim um favorito, e o terceiro foi o único que eu não gostei. E daí, gente, eu comecei a ler Casa de Terra e Sangue, da Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Eu fiz uma live 15 horas lá na Twitch pra dar uma avançada na leitura desse livro, e eu consegui ler 207 páginas na live de ontem. Eu até chamei a Ray, do canal de Livro em Livro, pra ler o livro comigo, porque ela também tá lendo ele. E esse daqui é o primeiro livro de uma nova fantasia da Sarah J. Maas, e eu vou fazer um vlog especial falando sobre esse livro, sobre o andamento da minha leitura com esse livro. Então eu não vou mais comentar aqui no vlog sobre ele, vai ter um vlog separado só para esse livrão, porque ele tem 800 e poucas páginas, e eu sei que tem muitos leitores dessa autora aqui inscritos no canal que vão gostar bastante de ver esse vlog, então vai ter um separado só para ele. Eu vou ficar lendo ele a semana toda, mas eu acho que eu vou pegar um outro livro também para ler junto com ele, um livro menorzinho, ainda não me decidi. E, gente, eu comecei a leitura do Clube de Clássicos do mês de março, que é Crime e Castigo. Eu terminei a primeira parte do livro, ele é dividido em 6 partes, e agora na primeira parte já deu pra entender qual que é o crime do livro. Eu acho que foi, assim, a parte mais chocante, mais tensa aqui que teve na história. Vou confessar pra vocês que tá sendo difícil engatar nessa leitura. Eu acho que depois da página 90 que eu engatei melhor na leitura, me acostumei também com a tradução, porque eu achei a tradução bem trucada. O tradutor avisa até no começo que ele quis se aproximar bastante do russo, então por isso que tem essa tradução mais entrucada. Aquela linguagem do quisestes, fizestes, querestes, eu acho que atrapalha muito, assim, a leitura pra quem não tá acostumado. E daí eu demorei pra engatar nessa leitura. Parecia que ela não andava, parecia que era um monte de palavras, assim, difíceis pra mim. Mas agora eu acho que eu me acostumei. Depois da página 90 eu senti que eu me acostumei com isso. Também aconteceram coisas mais interessantes na história. Tem bastante personagens com nomes russos, que é bom a gente ir anotando para não esquecer quem que são eles, para não confundir os nomes também. Fiz uma listinha aqui, ó, dos personagens.
que eu acho que ajuda, então é uma dica que eu uso na hora da leitura. E agora eu vou para a segunda parte do livro. Eu acho que agora vai ficar bem interessante, mas pelo que eu vi, o livro tem muitos monólogos do personagem pensando sobre muitas coisas. Então eu quero ver como vai ser esse livro, se vai continuar sendo um pouquinho difícil, ou se agora realmente vai andar a leitura e era só no começo, assim, até eu me acostumar. Gente, eu quero falar que eu comecei a ler o livro do Intrínsecos de Março, que é o livro da Brit Bennett, A Metade Perdida. Eu estou na página 104 e eu estou gostando muito do livro. Eu gostei bastante da escrita da autora. Eu tô bem envolvida na história, que envolve irmãs, elas são gêmeas, só que uma já faz um tempo que não vê a outra. Ela meio que desapareceu e essa outra irmã que ficou, ela se casou, teve uma filha e aconteceu assim coisas ali no casamento dela que ela teve que voltar para casa da mãe. E daí nisso ela acaba se interessando também, conhecendo um outro personagem que meio que encoraja ela a ir atrás da sua irmã, que faz muito tempo que ela não vê. E além desse tema aí de família, né, das duas irmãs, ele fala muito sobre temas bem importantes como preconceito racial, como violência doméstica também. E eu não sei mais o que eu posso falar do livro, eu ainda tô no começo dele, mas eu me envolvi bastante com o livro, gostei bastante do drama que ele vai trazer, da personagem, eu gostei do outro personagem que apareceu aqui. Eu tô bem envolvida na escrita da autora, acabei já sendo conquistada pela escrita dela, que eu já vi muitas pessoas elogiando, e eu acho que esse livro tem tudo pra eu gostar muito dele. Mas eu tô com as leituras meio paradas no começo do mês. Eu só tô lendo Casa de Terra e Sangue no momento. Daí, agora que eu comecei esse livro, mas eu fiquei assim praticamente uma semana lendo só nas lives. Eu não tava lendo em outros momentos, então eu acho que agora no começo do mês eu li menos do que normalmente eu leio e eu só terminei um livro até agora, que foi o livro do Stephen King. Eu acho que eu comecei o mês lendo 2 calhamaços, né? Então por isso que foi bem diferente das minhas leituras normais. Eu fiquei só nos calhamaços e tô com a leitura do Crime e Castigo em andamento. E agora sim que eu comecei a ler os livros menorzinhos. Esse daqui tem 332 páginas. Mas eu tô meio preocupada porque eu queria muito cumprir a minha TBR esse mês. Tem muitos livros que eu queria ler e eu ainda tô no meio da leitura do Cidade da Lua Crescente. Tem 500 páginas ainda pra eu ler ele. Eu já falei pra vocês, né, que tem o vlog separado. E daí, hoje eu tô me preparando pra ir pra casa da minha mãe de novo. Então, os próximos takes do vlog, eu vou estar lá na casa dela. Eu acho que eu vou ficar uma semana lá, uma semana e meia por aí. Vamos ver se talvez eu consiga ler mais por lá, mas normalmente é o contrário. Lá eu consigo ler menos do que aqui em casa sozinha. Gente, vocês lembram que eu tinha a ideia de fazer esse livrinho, um livro de leituras? Então, eu fiz. Eu marquei todos os livros que eu tenho aqui em casa pra ler. Então eu comecei aqui pelos clássicos, ó, aqui tem o clássico Tube, aqui tem outros clássicos. Daí aqui eu coloquei autores, eu tenho tudo isso do Tolkien, isso da Agatha Christie e esse do Stephen King. Daí aqui, ó, os clubes, né, Tag Inéditos e Scooby. Eu tinha os adesivinhos, coloquei aqui, daí eu, sei lá, inventei alguma coisa. Daí aqui tem os livros da Tag Inéditos que eu tenho pra ler. Daí aqui os que vão chegando eu vou colocando aqui. E esse é do Clube Scooby, gente. Olha quanto livro acumulado eu tenho do Clube Scooby. Eu só li um até agora esse ano, que foi a Nossa Música. Aqui temos os livros que eu troquei no Scooby, que eu tenho aqui pra ler. Que tem os livros que eu recebi de presente de aniversário e em outras circunstâncias. E aqui os livros que eu comprei, que eu tenho pra ler. Aqui continua, mas esses aqui foram os que eu já li. E aqui eu vou começar as parcerias. Aqui da Companhia das Letras, o que eu ainda tenho, que é os da Rainbow Rowell. Da Record eu tenho alguns, 2, gente, ó. Esses 2 aqui, ó, é da parceria antiga, que eu tinha deles de 2019. E daí aqui eu coloquei o Laila, que eu acho que é o próximo livro que eu vou pedir deles. Aqui é os livros da Intrínseca. Aqui tem da Morro Branco, aqui tem da Globo, aqui é da Literalist, que eu ainda vou ter que me inscrever na parceria de novo com eles, que eu deixei um espaço que eu pensei, vai que eu preciso colocar alguma coisa aqui. Daí aqui, gente, eu coloquei as séries que eu quero ler. Olha só o que eu fiz. Coloquei aqui contos
de séries que eu tenho pra ler. Essa parte das séries não é os livros que eu tenho, tá? Eu coloquei os que eu quero ler, assim, pra um futuro. Então, eu não tenho esses livros aqui. Eu só tenho, acho que esses Contos do Coração de Tinta. Eu tenho aqui o da Terra-média, eu tenho. Só não tenho esse o Star Above. Aqui, prequel e sequel, que no caso a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um prequel, né? Acontece antes dos Jogos Vorazes. E o Rebel, por exemplo, é um sequel. Acontece anos depois da trilogia Legend. Aqui tem as séries que eu quero mais focar nesse ano de 2021, que são as que eu já comecei. O Millennium, Sete Reinos, Terra Partida, Uma Chama Entre as Cinzas. Daí eu vou começar esse mês a Passa Espelhos. E eu também quero ler essa do Urso Rochinol, porque eu ganhei de presente o primeiro livro. E agora não se assustem, mas eu coloquei todas as séries que eu tenho interesse em ler. Isso aqui, tipo, é um projeto pra vida, tá? Mas tem algumas que eu queria começar esse ano, algumas eu já comecei. Aqui, ó, por exemplo, a do Vilão, essa aqui do Guia do Cavaleiro para o Vice-Virtude. Aqui a Senhorita Peregrine também é prioridade desse ano, né? Porque vai ter o último livro. Aqui a série da Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, Rastro de Sangue, que eu já comecei. Essas outras aqui, tudo eu não comecei ainda. Que tem mais. Aqui também tem algumas que eu comecei. O Caraval, a série Perdida da Karina Ricci. Aqui, ó, a Roda do Tempo. Nossa, eu deixei todo esse espaço pra colocar os livros da Roda do Tempo, por enquanto só foram lançados esses. E aqui, ó, uns que eu comecei, que é Nocturna. E aqui a Casa de Terra e Sangue que eu tô lendo. É isso, tem muita coisa que eu quero ler. Esse aqui é um projeto pra vida, porque eu amo série. Eu quero saber se vocês gostaram aí do meu caderninho. Eu gostei muito da experiência de anotar as coisas que eu tenho pra ler aqui nesse caderninho. Adorei. Gente, tem o unboxing aqui, ó. Recebidos, comprados. Esse livro aqui é da Semana do Consumidor. Só que a trouxa comprou em um dia pensando que estava barato, pensando que abaixou o preço, e depois o livro estava na oferta relâmpago, muito mais barato ainda do que eu tinha pagado. Então eu fui muito trouxa, né? Olha aqui, o livro É Céu de Pedra, é a continuação, lá o último livro da trilogia da Terra Partida. Eu tava monitorando o preço dele, daí eu vi que abaixou e eu fui lá e comprei. Só que daí depois, no outro dia que eu comprei, ele entrou na promoção relâmpago por R$33. Mas enfim, foi uma compra aí da Semana do Consumidor, que eu fui feita de palhaça, mas paguei um pouquinho mais barato do que tava, pelo menos. Olha. Ai, cadê o marcador? Cadê o meu marcador? Não tô acreditando que ele não vem com marcador. Editora Morro Branco, você me prometeu marcador em todos os livros. Por que esse não vem? Achei. Tava no final. Gente, a editora coloca os marcadores em todos os livros que você comprar. Eu amo isso. Todas as editoras deveriam aderir e mandar os marcadores pra gente, sim. E daí, esse daqui, na verdade, não foi compra. Teve uma promoção de livros grátis. Isso mesmo. A Amazon estava dando livros. E daí, um dos livros que eu consegui gratuitamente chegou. Tcharam! Nossa, que livrão. Mulheres que Correm com Lobos. Olha, gente, é uma edição de luxo de capa dura da Rocco. E eu tinha pegado também o 1984 da editora Antofágica. Só que ainda tá pendente, eles ainda não me enviaram. Acho que teve muitas pessoas que pegaram. Ai, veio amassado. Tá amassado aqui. Mas olha, que coisa linda. É um folder. Ué, o que é isso? Aqui, ó, assim. Daí... Esse daqui, gente, eu não sei muito bem sobre o que é o livro, mas eu acho que é uma não ficção e ele faz um estudo da representação da mulher em mitos e contos de fadas. Nossa, tem muita coisa. O glossário dele é gigante. Então, um dia aí vai estar na minha listinha pra ler. Olha, gente, olha, que lindo. Amei. Edição bem luxuosa mesmo e foi gratuito. Um surto, né, que rolou da Amazon. Então, vamos atualizar sobre as minhas leituras, gente. Eu tô meio lenta nas leituras, porque eu comecei com 2 calhamaços esse mês e ontem eu terminei o Casa de Terra e Sangue, o Crescent City, e foi uma grande decepção pra mim. Eu esperava muito mais do livro. Então, se vocês querem saber a minha opinião, tem um vídeo falando só sobre ele, não tem spoiler no vídeo, então vocês vão saber bem como que foi a minha jornada, que foi muito flopada. Eu esperava um vlog assim de muitos surtos e foi um vlog flopado, então não deixem de conferir o vlog. Ele já saiu, então vou deixar aqui no
nos cards. E então, na minha leitura conjunta de Crime e Castigo, eu li a parte 2 e a parte 3. E eu estou aqui, ó, no meio do livro. Agora eu vou começar a parte 4. Essa aqui é a quarta parte. E assim, continuo não gostando muito da tradução do livro. Não combinou muito comigo. Eu tô achando muito difícil, umas palavras difíceis, umas palavras entrucadas. E se não fosse isso, eu acho que eu estaria aproveitando melhor a leitura. Eu até decidi me trocar o meu Ana Karenina, porque é a mesma tradução do Oleg de Almeida, aqui da Martin Claret. Então eu acho que eu vou pegar o Ana Karenina da Companhia das Letras. E a Companhia das Letras tem uns livros bem bonitos do Tolstói. Até o Guerra e Paz tem um box. Então eu vou pegar esse outro autor russo na tradução da Companhia das Letras. Mas enfim, eu tô gostando do livro porque eu tô achando ele muito uma investigação policial, um livro policial. Porque nós sabemos quem é o assassino e nós acompanhamos ali como que ele vai safar dessa. E todos os pensamentos dele a respeito disso, que são bem reflexivos. E também as pessoas ao redor ali, o que elas acham que pode ter acontecido naquele dia. Então tá tudo um mistério, um thriller policial em cima disso. Mas ao mesmo tempo tem outras tramas ao redor desse personagem, principalmente envolvendo a família dele. A irmã dele tá pra casar, então tem outras tramas ali ao redor que nós também estamos acompanhando. E eu tô gostando do livro por enquanto. Tá sendo uma leitura assim bem interessante, não tá sendo um livro chato. A única coisa que tá sendo meio chata é essa tradução meio trucada, mas o que tá acontecendo na história, eu tô me interessando bastante. E daí, depois que eu terminei o Casa de Terra e Sangue, eu comecei a ler um livro bem curtinho, porque eu tava lendo aquele livro gigante, fiquei 11 dias lendo ele. Daí eu queria um livro rapidinho pra ler e o pessoal votou pra eu ler Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro brasileiro, é um clássico, né, da literatura brasileira. E eu nunca conhecia essa história, eu nunca tinha lido ele mais nova, na escola, nunca assisti as adaptações. Foi uma grande surpresa pra mim. Aqui nós temos como protagonista um menino de 5 anos, que é o Zezé. E ele é um menino muito pobre, e a família dele tá passando por dificuldades porque o pai dele tá desempregado. E eles também estão se mudando pra uma outra casa, numa outra rua. E nessa outra casa ele acaba conhecendo o Pé de Laranja Lima, aqui do título, que acaba sendo um grande amigo pra ele, essa árvore. E ele é um menino muito arteiro. Sabe aquele menino que não para quieto, que tá sempre aprontando alguma coisa? Ele é esse tipo de menino. Então ele vive sendo disciplinado por conta disso, só que na maioria das vezes ele acaba apanhando, ele acaba sofrendo muito maus tratos por ele ser esse menino arteiro. Você acaba se comovendo muito com ele porque ele é um anjinho, gente, de 5 anos, ele é um amorzinho, você quer abraçar ele e cuidar dele, enquanto isso as pessoas estão maltratando ele, você sente muita pena, muita comoção por esse menino ao longo da história. Daí tem um outro personagem aqui que acaba sendo um grande amigo também pro Zezé, que é o Portuga. E eu gostei muito da história deles dois. Eu gostei muito, muito mesmo do livro. Foi uma leitura, assim, que vai ser marcante, que eu sempre vou lembrar. Eu consegui ler ele em um dia. Ele é bem rapidinho, mas mesmo assim é um livro que marca. É uma história muito interessante de acompanhar. Se você não se importar com esses gatilhos, né, dos maus tratos da criança. Conheçam, pessoal, a história do Zezé. Vale muito a pena. Foi um livro 5 estrelas favoritado. E eu gostei muito de ter conhecido o livro. E essa edição também aqui é muito confortável de ler, muito fofinha. Olha como que é as divisórias, tem algumas ilustrações também aqui, ó, no começo dos capítulos. Então eu adorei a experiência. Gente, semana passada eu tirei os meus sisos desse lado aqui. Até nem inchou muito e eu tive que ficar assim quase uma semana aí de descanso. Eu nem fiz live também. E daí eu consegui terminar algumas leituras, né, que estavam em andamento. Então eu terminei o livro do Intrínsecos. Nossa, tá muito claro aqui fora. Ó, ele é um livro amarelinho. E é o livro da Brit Bennett, A Metade Perdida. Gente, eu tinha começado esse livro no começo desse vlog, né? E daí eu só retomei a leitura dele agora, essa semana. E eu peguei e li tudo o resto dele em um dia. De tão fluida, de tão gostosa que tava a escrita da autora. Eu gostei muito da escrita da Brit Bennett. É uma escrita muito envolvente, sem explicação, sabe?
sabe? Você lê e não consegue largar o livro de tão bom. E a história é um drama familiar, nem acontece assim grandes coisas assim que te deixam curiosas e tal, mas a forma que a autora conduziu deixou a leitura muito agradável, muito interessante. É uma história incrível de família. Nós temos irmãs gêmeas que acabam se separando e daí mostra aí ao longo da vida inteira delas praticamente, passam vários anos assim entre partes do livro e vai levando também assim a história para as filhas delas. É algo assim bem construído assim da família. Então eu achei muito interessante como que isso foi passando assim ao longo das páginas. Eu sempre estava interessada, a escrita da autora me agradou muito, muito mesmo. Então eu achei o livro incrível, eu achei a história muito bonita, muito real, muito diferente também de outras histórias familiares que eu já li. Então foi um livro assim que eu amei muito, muito mesmo. Recomendo muito que vocês leiam. Para quem não é assinante Intrínsecos, logo deve sair, né, no mês que vem, talvez demora uns 45 dias para sair no modo normal, né, com a capa comercial. Então eu recomendo que vocês leiam e conheçam a autora. Ela fala muito também sobre o colorismo, porque as personagens elas são negras, mas elas têm a pele clara e daí isso repercute muito ali no lugar onde elas moram. Eles sempre enfatizam essa questão da pele mais clara, da pele mais escura e tem muito preconceito ali no lugar onde elas vieram e isso repercute muito ao longo da vida delas e a autora trabalhou muito bem essa questão que eu ainda não tinha refletido muito sobre isso em outros livros que eu li de personagens negros. Então o livro mostra coisas bem interessantes mesmo e eu vou fazer uma resenha dele aqui no canal. Provavelmente vai sair na semana que vem que eu explico melhor pra vocês tudo que eu senti e como que funciona a história desse livro. Outro livro que eu também terminei, daí foi o Crime e Castigo do Dostoiévski, que é o livro da leitura conjunta, né, do Clube de Clássicos. E o final dele é muito mais envolvente ali do que o meio do livro. Acontecem bastante coisas interessantes no final. E muita coisa se resolve no epílogo também, que é o finalzinho do livro. E a minha conclusão é que eu achei o livro muito bom. Se você for parar pra pensar, ele é meio que como um pioneiro da psicologia criminal, de livros que estudam, né, a psicologia ali das pessoas que cometem crimes. Eu acho que podem ser muito inspirados em Crime e Castigo, porque é essa história que nós vamos encontrar aqui. Temos o crime que acontece e depois o castigo seria toda a parte psicológica ali que acontece na cabeça do criminoso. E daí nós acompanhamos quais que foram as intenções, por que que esse crime aconteceu, o que que ele pensa sobre isso, se ele vai se redimir, se ele se arrepende, se ele se sente culpado, se ele acha o que ele fez é certo. É tudo isso que a gente vai analisando aqui ao longo do livro, todos esses pensamentos que o personagem tem depois do que aconteceu. E eu achei muito interessante, é um personagem diferente e que faz você entrar muito nessa parte psicológica mesmo do criminoso. Eu acho que é esse o tema principal do livro. Então, na verdade, não é um tema que me agrade muito, que me interessa muito. Eu, por exemplo, eu leio pouco livros assim de psicologia criminal, de true crime, essas coisas assim. Eu não me interesso tanto por esses temas, então eu acho que ao longo do livro eu fui perdendo o interesse quando eu vi sobre o que ele estava abordando, apesar de ser um livro interessante, eu acho que não era um livro tão interessante pra mim. Então, por conta disso, foi uma leitura meio arrastada também, eu tava meio que desinteressada em algumas partes, e por conta disso, não foi um livro assim tão bom, favorito, não, gente. Foi uma leitura tranquila, valeu super a pena para eu conhecer essa história, né, que é muito famosa aí, conhecer também esse autor russo, que é super famoso. Então eu amei a experiência e vai ter também uma resenha desse livro aqui no canal. Então aguardem que eu vou organizar melhor os meus pensamentos para fazer uma resenha para vocês. E já temos o grupo aberto da próxima leitura do Clube de Clássicos, que vai ser 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Então se você quiser participar dessa leitura conjunta, tem o grupo aqui na caixa de descrição. Eu ainda não separei as metas semanais, mas essa semana ainda eu vou separar as metas e colocar lá no grupo para vocês
acompanharem, caso vocês queiram, mas você pode ler no seu ritmo. Então vejam as informações que tem aqui para vocês participarem dessa leitura conjunta. E daí, gente, eu li um thriller que foi Quando Ela Desaparecer. Esse daqui é um autor nacional, Vitor Bonini. Eu nunca tinha lido um livro dele, ele é autor de Colega de Quarto e O Casamento. E era um autor que eu coloquei na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30, que eu coloquei vários autores que eu queria conhecer. Esse thriller aqui, ele é feito de uma forma jornalística. Até quem tá narrando a história é uma jornalista que tá contando uma história que aconteceu com ela, né, quando ela tava na escola, não lembro quanto tempo atrás. E daí foi um caso de uma menina que desapareceu, e daí quando ela voltou, né, quando ela apareceu, aconteceu várias coisas, várias questões a respeito da volta dela. Então é isso que nós acompanhamos aqui. Teve várias, digamos, fake news na época, várias pessoas falando algumas coisas, outras notícias relatando coisas diferentes. Então foi uma confusão e ela tenta meio que organizar tudo o que aconteceu aqui nesse relato. Esse livro é como se fosse um relatório dessa jornalista, onde ela juntou todas as informações que ela sabia para realmente contar a verdade do que aconteceu naquela época. Então o livro tinha tudo para ser interessante, só que eu acho que esse estilo de narrativa não me pegou. Eu não me senti engajada na leitura, não me senti interessada pelo que estava acontecendo. Aliás, ele não é um livro de mistério também, gente. Você meio que sabe muito antes das coisas que acontecem. Eu acho que só tem um segredinho, uma coisa que é revelada no finalzinho do livro, mas assim, não é nada assim tão grandioso, tão surpreendente, chocante. Então eu acho que tá faltando eu ler um livro de thriller que seja mais chocante, que me abale mais. Eu tô sentindo falta disso, desses tipos de thriller. Os últimos thrillers que eu li foram bem decepcionantes pra mim e eu acabei me decepcionando muito com esse, até porque as questões envolvendo a menina desaparecida eu não curti muito. São questões assim que já deu pra mim encontrar em livros de thrillers com meninas desaparecidas, meninas assassinadas, sabe? Eu não gosto muito da forma que isso tá sendo abordado nos thrillers ultimamente. Eu acho que eu já li muitos thrillers assim e já meio que enjoei, saturei, sabe? Das meninas ali como protagonistas em assassinatos, em desaparecimentos e sequestros. Meninas adolescentes, no caso, que eu falo pra vocês. E também de uma forma ali que ela é colocada, que eu não posso falar que daí seria spoiler. Mas digamos que essa menina aqui, ela não é muito bem falada na cidade também. Tem várias fofoquinhas, várias situações em que ela tava metida, que daí era uma menina mal falada. E eu tô percebendo que eu não tô mais gostando de thrillers assim, onde nós temos a menina mal falada que acaba se metendo numa situação dessas, onde ela é a vítima e daí, né, ela é meio suspeita e tal, por causa da falação da vida dela. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se deu pra explicar direito. Eu não tô mais gostando de thrillers assim. Então acho que por isso que eu não gostei desse thriller. Infelizmente, porque eu tenho me decepcionado muito com thrillers ultimamente. Eu acho que desde outubro, no Halloween, que eu li vários thrillers, eu só peguei assim decepções. Eu ainda não encontrei um thriller muito bom. Então eu estou em busca aí de um thriller que me surpreenda, que me deixe chocada. E infelizmente não aconteceu, mas eu acho que eu vou dar outra chance pro autor, porque me falaram que O Casamento é o melhor livro dele. Então provavelmente um dia eu leia esse outro livro. Então eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas leituras nessa primeira parte do mês, que avançou bem pro final do mês, porque como vocês viram, eu tava lendo um calhamaço que durou muitos dias. No começo do mês eu tava lendo o Stephen King também. Então foram leituras bem densas assim pro começo do mês. Eu acho que agora pro final do mês eu vou ler livros mais curtinhos, mais rapidinhos. Então se você ainda não curtiu esse vídeo, curtam, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Se você quiser comprar algum desses livros, tem os links da Amazon aqui na caixa de descrição também. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist de outros vlogs de leitura que teve aqui no canal, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!